Bom dia, está começando mais uma edição do TVC News nesta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Nós vamos acompanhar agora o que vai ser destaque na edição de hoje. Hospital Cirúrgico Camboriú aderiu ao protocolo catarinense de acolhimento com classificação de risco. Pescadores da Praia Central estão sem pescar por causa das lanchas e jet skis na orla da praia. Morre adolescente de 14 anos, vítima de incêndio em oficina de Itajaí. BRF realiza Comando Escola, com participação de 50 policiais colombianos. Você acompanha ainda as atualizações do esporte, a previsão do tempo e o comentário de Leonel Pavan. Todas essas informações na edição de hoje do TVC News. Bom, e para começar a edição de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a classificação que é feita nos hospitais, nos atendimentos, nas nossas cidades, na nossa região, que é sempre importante saber as classificações que são feitas para os atendimentos. E para falar sobre esse assunto, principalmente sobre o Hospital Cirúrgico de Camboriú, nós vamos conversar com a enfermeira Milene Negri Renzer, que é enfermeira ali do Hospital Cirúrgico de Camboriú, né? Bom dia, Milena, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Amanda. Obrigada. Então, assim, eu vim aqui conversar um pouquinho sobre o protocolo catarinense de risco, né? Então, quando a gente fala das portas de urgência e emergência, que é o que acontece no pronto-socorro do Hospital Cirúrgico de Camboriú, a gente utiliza uma classificação um pouco diferente daquelas que são utilizadas nas unidades básicas de saúde, né? Então, a gente trabalhava antigamente com o protocolo de Manchester para classificação de risco. Por uma questão autoral, a gente não pode mais utilizar o protocolo de Manchester. Então, desde que o protocolo saiu de circulação, cada estabelecimento se organizou dentro da sua realidade para continuar fazendo as classificações de risco das portas de urgência e emergência. Então, o município de Camboriú, através do Hospital Cirúrgico de Camboriú, a gente acaba utilizando um sistema de informação pago, a CELC. Ela disponibiliza para a gente um método de classificação de risco baseado no antiga protocolo de Manchester. Entretanto, diante desse término do protocolo de Manchester, a SES, Secretaria do Estado da Saúde, desenvolveu o PCACR, que é o que a gente chama Protocolo Catarinense de Acolhimento e Classificação de Risco. Ele é um programa da Secretaria do Estado com qual intuito? O intuito deles monitorarem as portas de urgência e emergência do Estado de Santa Catarina, que hoje não é uma exclusividade do município de Camboriú, e sim uma realidade do estado, as portas, elas superlotadas. A gente consegue ver isso acompanhando os noticiários, o próprio Ruth Cardoso, Marieta, o HCC. Então, de certa forma, eles estão qualificando o atendimento e a classificação desses pacientes. Então, foi desenvolvido o protocolo catarinense. Só que isso não dá o direito dos estabelecimentos utilizarem esse protocolo. Para a gente conseguir implementar o protocolo, a gente precisa qualificar os nossos profissionais. Então, quem faz classificação de risco é o profissional de nível superior enfermeiro. Então, a gente precisa que 70% do quadro dos enfermeiros da instituição realizem um curso e se submetam a uma prova. Após essa etapa, o Estado, a SES, valida essa etapa e envia um capacitador. Esse capacitador ficou conosco 3 dias no município de Camboriú, no HCC, das 8 às 6 da tarde. E ele qualificou, então ele treinou todos os enfermeiros que tinham o curso e aqueles também que não tinham e estão fazendo. A partir desse momento, eles emitem um relatório e nos dão um certificado dizendo que, a partir deste dia, o Hospital Cirúrgico de Camboriú utiliza o PCACR, que, na verdade, é uma ferramenta de gestão pública para qualificar a porta. Não que a porta não fosse qualificada anteriormente. Já era um atendimento qualificado, mas agora a gente utiliza um protocolo estadual, que é justamente com esse intuito de saber quantos atendimentos a gente faz por dia, quanto tempo esse paciente aguarda, qual foi a cor da classificação dele, porque o que acontece também, e que é o que a gente espera, é a maior adesão por todos os outros estabelecimentos de saúde, para que a gente possa fazer um diagnóstico situacional e um mapeamento de como estão as portas de urgência e emergência de Santa Catarina. Então, aqui da Foz do Rio Itajaí, a gente só tem 2 estabelecimentos que foram credenciados pelo Estado, o Hospital Ruth Cardoso e agora o Hospital Cirúrgico de Camboriú.
A tendência é que os demais também se credenciem, mas para isso precisa concluir essas etapas anteriores, que na verdade a gente está qualificando o atendimento, então a gente pode pensar que com agora não muda nada no atendimento, então a gente já fazia um atendimento com classificação de risco, só não utilizava o PCACR. O tempo de espera é o mesmo anterior. O que muda para a gente? Muda da parte da ferramenta de gestão pública. Então, hoje a gente utiliza, para utilizar o PCACR, a gente entra num link do Estado. Então, automaticamente, eles estão vendo tudo o que a gente está fazendo. Sim. E isso é muito legal, porque daí eles vão ter esses dados, esses parâmetros, para poder, no futuro, estar discutindo políticas públicas ou até mesmo mudança de fluxo. E qual vai ser a principal diferença ali que a população vai sentir, então, no atendimento? A população não vai sentir diferença nenhuma no atendimento, porque eles já estavam acostumados a chegarem ali e serem triados por enfermeiros com as classificações vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Isso vai continuar. A única coisa é que a gente está utilizando o protocolo oficial da SES e não mais aquele que a gente tinha disponível pelo sistema de informação pago, a CELC, que é o que a gente utiliza, né? Então a população não vai sentir absolutamente nada, não vai ver nenhuma mudança assim. A gente, enquanto gestão pública, que consegue ter esses parâmetros, porque daí agora a gente entra no radar da Secretaria do Estado e que é muito bom, porque daí a gente vai ter dados palpáveis para estar discutindo talvez mudança de fluxo, na própria RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, né? Então, o porquê que esses pacientes que deveriam ser da atenção básica, o porquê que eles procuram o hospital? Então, a gente tem que rever uma questão de estrutura básica ou uma questão de acessibilidade. Então, esse é o diferencial do protocolo. Para a população, eles não sentem esse diferencial, mas para a gente, enquanto gestão, faz toda a diferença. Esse novo protocolo, ele pode trazer mais verbas para o Hospital de Camboriú? Não. O protocolo ele não está vinculado com verbas, né? A gente entende que, como ele é um programa do Estado de Santa Catarina, a gente entende que sim, no futuro a gente terá algumas mudanças. Agora, a gente não sabe dizer se isso vai impactar mudanças relacionadas a recursos. O que a gente já tem um pré-conhecimento é que iremos discutir sim os fluxos de atendimentos e acessibilidade às portas de urgência e emergência. Aí, como o Estado vai fazer para incentivar, talvez, esses fluxos, daí a gente realmente não tem um panorama hoje para te dizer como seria. E como que estão os atendimentos hoje no Hospital Cirúrgico de Camboriú? A gente faz uma média mensal de atendimentos de 7.500 a 8.000 atendimentos mês só no pronto-socorro. Além da nossa média cirúrgica, que fica aí entre 220 a 250 cirurgias mês. Então, é um número bem expressivo. Às vezes a gente não se dá conta, a gente passa na frente do hospital, vê ali o hospital cirúrgico, não se dá conta. A gente tem um PS anexo a ele, fazendo 8.000 atendimentos mês. Então, é um fluxo bem intenso. São 4 médicos clínicos gerais e mais um pediatra todos os dias para dar vazão ao fluxo da população. E há a possibilidade de contratação de mais médicos para o Hospital Cirúrgico de Camboriú? Ou ainda não é essa previsão? A gente já realizou uma contratação agora com o decreto emergencial da dengue. Então, antes a gente fazia uma média de 6.500 atendimentos, antes da dengue. 3 médicos clínicos gerais e um pediatra. Com a dengue foi, então, contratado mais um médico, mais quadro de profissionais de enfermagem, enfermeira em nível técnico também, e a gente passou realmente de um atendimento de 6.500 para 8.000 atendimentos mês, em decorrência da dengue, né? Então, a gente já ampliou o quadro de funcionários devido ao boom da dengue que a gente está vivendo, né? E ali no hospital, então, os pacientes, eles chegam a ser transferidos em que casos, né, para outros hospitais, no caso do Hospital Municipal Ruth Cardoso ou até mesmo do Hospital Marieta em Itajaí? Como que funciona? A gente é um pronto atendimento, fazendo então um atendimento de urgência e emergência. Quando o paciente precisa ficar mais que 24 horas, a gente tem 6 leitos de observação no pronto atendimento, no pronto-socorro, quando ele precisa ficar mais que 24 horas. Então, ele é um paciente elegível para transferência. Aí o médico, que está responsável por ele, entra em contato para a porta de referência. Aí depende o diagnóstico do paciente. Então, dependendo de algumas situações, a nossa referência é o Hospital Marieta. Então, situações mais complexas. Então, paciente oncológico, paciente cardíaco, cirurgia cardíaca. Esse paciente, ele é de elegibilidade do Marieta. Então, a gente faz tudo isso via CISREG, através da regulação do Estado, solicita a vaga ao hospital de referência e, quando houver a vaga, faz a transferência do paciente. A mesma coisa para o Ruth Cardoso. Então, dependendo do critério diagnóstico do paciente, ou a nossa porta de escolha é o Ruth Cardoso.
Então tá, Milene, eu agradeço muito a sua participação de trazer essas novas informações, né, atualizar a população como que está a situação do Hospital Cirúrgico de Camboriú e essa novidade também deste protocolo que tenho certeza que é muito importante e um avanço muito grande para o hospital. Agradeço a sua participação e a TV Panorama e o TVC News está sempre de portas abertas para trazer aqui as novidades e as informações de Camboriú. Eu que agradeço por vocês abrirem espaço para a gente estar falando de um trabalho tão importante que é o protocolo. Obrigada. Que agradeço. Agora, então, nós vamos acompanhar como que está a situação dos pescadores aqui da Praia Central em relação à pesca da tainha. Eles estão reclamando muito sobre a situação das lanchas e jet skis que estão andando muito próximos às orlas aqui das praias e prejudicando até mesmo os banhistas aqui nas praias. Vamos conferir agora. A temporada da pesca da tainha começou em Balneário Camboriú no dia 1º de maio. Nesta temporada, são 10 pontos identificados para a pesca espalhados nas praias do município. Na Praia Central, tem 3 ranchos e os outros pontos são nas praias agrestes. Já faz mais de 40 dias que os pescadores da Praia Central estão sem conseguir pescar. Estamos aqui há 45 dias sendo prejudicados pela falta de fiscalização. Ela até ocorre, mas ela não ocorre diariamente e todos os horários que o pescador avista algo de errado no mar, no qual acaba nos prejudicando. Diariamente o jet ski vem avançando, ele está pilotando a 20, 30 metros da praia, primeiramente colocando em risco a vida do próximo, né, que é o banhista, seja morador ou turista na praia. Ele não está respeitando 200 metros, que é a área do banhista, que é reservada para o banhista. E principalmente os pescadores, né? Porque a gente está aqui, a gente não quer brigar, causar confusão com o dono de lancha, dono de jet ski, marina, com esse tipo de confusão. A gente só quer uma solução. O que não pode é a gente continuar sendo os únicos prejudicados. De acordo com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, as fiscalizações são feitas 24 horas por dia na Praia Central e também nas praias agrestes. E também atende às denúncias dos pescadores. Somente na safra de 2024 foram 24 apreensões. E também ainda de acordo com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e a Secretaria do Meio Ambiente, as notificações e apreensões por má conduta são feitas pela Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos. Durante a temporada, que vai até o dia 31 de julho, é proibido o uso de jet skis, lanchas rebocadoras e embarcações motorizadas nas orlas das praias. Ingrid é bióloga e pesquisadora independente e faz um trabalho com os pescadores para conscientizar sobre a importância dos animais marinhos e também da melhor forma de resgate desses animais caso eles fiquem presos nas redes de pesca. Ingrid explicou também quais são os principais fatores para que as tainhas não estejam chegando na área de pesca na Praia Central. O principal fator é relacionado ao barulho e à movimentação das embarcações, sejam elas lanchas, jet skis ou até mesmo embarcação motorizadas que às vezes pescam, mesmo sem ter a licença para pescar durante essa época do ano. Então tudo isso afugenta os peixes e também um outro fator que é agravante, que é a poluição sonora, que muitas das vezes essas lanchas vêm fazer festas, aglomerações, então tudo isso são barulhos que afugentam os cardumes de peixe e não deixam que eles entrem mais para próxima, onde é a área que os pescadores do arrasto de praia podem cercar. Neste final de semana, um homem foi preso por disparos de arma de fogo aqui em Balneário Camboriú. O suspeito teria atirado de um jet ski. Segundo a Polícia Militar, o homem teria feito ao menos 8 disparos para o alto nas proximidades do Mole da Barra Sul. Logo depois, ele subiu ao bordo de uma lancha que estava próximo ao local. A PM ressalta que em maio de 2024, outros 5 homens também foram presos por disparos de arma de fogo em uma lancha na Barra Sul. Realmente, muito complicada toda essa situação e vale a pena cobrar aí a fiscalização para que tudo ocorra da melhor forma e que os pescadores também consigam trabalhar. Agora, então, nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre um adolescente de 14 anos que morreu após a explosão que ocorreu numa oficina em Itajaí no início deste mês. E também nós vamos falar sobre o comando escola que a PRF está realizando com mais de 50 policiais colombianos.